mas ele atravessou dores. Jesus, ele não nos isenta de aflições, mas Jesus, ele nos ajuda a atravessar essas aflições. Jesus, ele nos ajuda a vencer cada aflição. E Jesus, ele não viveu somente milagres. Jesus, ele viveu processos. Jesus, ele passou por processos. E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre quando o deserto faz parte do plano. E eu queria começar com vocês orando, para que Deus possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que Ele possa falar aquilo que Ele deseja com cada um de nós nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos, Pai, o Senhor, nós damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, neste lugar. Deus, que o Senhor cada dia mais possa nos capacitar a ser pessoas melhores, pessoas que queiram cada dia mais, Pai, desenvolver diante da Tua obra, pessoas que cada dia mais queiram receber mesmo de Ti aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, Pai, nesta noite, e que o Teu Espírito possa derramar um mover sobrenatural, porque o Senhor tem liberdade aqui, e que o Senhor venha falar com cada um de nós aquilo que é necessário, aquilo que é desejo do Teu coração, e que nós possamos, Pai, receber da parte do Senhor e sair daqui cheios, Pai, daquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. E todo começo, carrega expectativas, não é verdade? Todo começo na nossa vida, ele traz pra gente expectativas. A gente fica ansioso, a gente fica cheio de expectativas por aquilo que a gente vai viver, por aquilo que a gente está começando. E biblicamente, todo começo, ele também é acompanhado por provas. E quando a gente pensa, em plano de Deus, a gente também logo pensa, em vitória. Mas quando Deus pensa em formar alguém, Ele pensa em processo. E Jesus, ele não começou o seu ministério curando multidões. Jesus, ele começou o seu ministério sozinho, com fome e no deserto. E isso nos ensina uma verdade que confronta a nossa fé. Nem todo deserto ele é um ataque do inimigo. Alguns desertos fazem parte do plano de Deus para cada um de nós. E eu quero ler com vocês lá em Mateus 3, 16 e 17. E quero ler com vocês também Mateus 4, do 1 ao 11. Primeiro vamos lá em Mateus 3, 16 e 17. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. E agora eu quero ler Mateus 4, do 1 ao 11. Logo em sequência. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam:
Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus, ele é batizado. O céu se abre e o Pai declara: este é o meu Filho amado. Jesus tinha cerca de 30 anos e até aqui ele tinha vivido no anonimato. Ele trabalhou como carpinteiro, ele era obediente, viveu em obediência. Ele cresceu em graça, cresceu em sabedoria, mas o seu ministério público, ele ainda não começou. Jesus, ele não tinha pregado publicamente, Jesus, ele não tinha realizado milagres. E mesmo assim o Pai declarou: este é o meu Filho amado. A identidade de Jesus, ela não foi construída pelo que ele fez, mas foi confirmada por quem Jesus era. E isso não é identidade declarada, isso é identidade declarada e não identidade conquistada. Jesus, ele ainda não havia feito milagres, mas Jesus já era aprovado. E isso nos ensina que identidade, ela não é construída pelo que a gente faz. Identidade não é construída pelo que a gente realiza, mas ela é confirmada por quem nós somos em Deus. O que Deus já confirmou sobre a sua vida e que você ainda insiste em duvidar? O que Deus tem confirmado aí no seu coração que você é nele, mas que você ainda insiste em duvidar? E logo em seguida a palavra ela continua e ela nos fala: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. Então o Espírito Santo, ele levou Jesus para o deserto. E nas Escrituras, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de dependência. Lá em Êxodo 16, o deserto ele é uma prova para o coração de Israel. É um lugar de dependência, onde lá também Deus sustentou Israel com um maná diário. E o deserto ali, ele não foi um castigo para Israel, mas ele foi uma prova para ensinar um povo recém-liberto a confiar e a depender de Deus. Então o deserto, ele é um lugar de provação, ele é um lugar de dependência, ele é um lugar de formação espiritual. Deuteronômio 8:2 nos fala para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O Espírito levou. E isso não foi castigo, não foi acaso, foi direção de Deus, foi parte do plano do Redentor. O mesmo Deus que confirmou que Jesus era seu Filho amado, foi o mesmo Deus que conduziu ele para o deserto. O mesmo Espírito que desceu sobre ele lá no Jordão, foi o mesmo Espírito que o levou para o deserto. E isso nos ensina que o deserto ele não é abandono, ele é permissão. Que o deserto ele não é rejeição, mas que ele é prova.
E dentro disso, eu quero caminhar com vocês hoje dentro de 4 verdades. E a primeira verdade que eu quero trazer é que identidade vem antes da aflição. Jesus, ele entrou no deserto sabendo quem ele era. Filho amado. E a tentação, ela nunca começa questionando o que a gente faz. A tentação, ela não começa questionando aquilo que a gente está fazendo. Ela começa questionando quem nós somos. Ela começa questionando a nossa identidade. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Se você é filho de Deus. Começou então questionando a sua identidade. Toda aflição, ela começa tentando, confundir quem nós somos. E Satanás, ele tentou questionar exatamente aquilo que Deus já havia confirmado. Aquilo que Deus havia acabado de confirmar foi onde Satanás tentou confundir. E com a gente também é assim. Muitas vezes o deserto, ele não vem quando a gente está perdido. Muitas vezes o deserto, ele começa quando a gente acaba de descobrir quem nós somos em Deus. Quando a gente começa a ter a nossa identidade, quando a nossa identidade começa a ficar clara. Muitas vezes o deserto, ele vai vir quando a gente está começando a afirmar, a entender que nós somos filhos. E começa porque o Satanás também vem questionar essa identidade, vem jogar o nosso passado na nossa cara, querendo confrontar essa identidade que a gente está construindo em Deus. Então, como Jesus lá no deserto foi tentado, isso também acontece conosco. Nós também muitas vezes vamos ter vamos vivenciar isso na nossa vida. De que o deserto às vezes começa questionando quem nós somos em Deus, a nossa identidade. E para isso a gente precisa ter uma convicção firmada. Nós precisamos ter uma convicção firmada. Porque se a gente tem uma identidade revelada de quem somos em Deus, mas se não temos uma convicção firmada dessa identidade no nosso coração, nós não vamos ser sustentados no deserto. Identidade revelada é quando Deus fala quem você é. Quando você às vezes recebe uma palavra, quando você passa por uma experiência com Deus, ou quando você entende biblicamente quem você é em Deus. E a convicção firmada é quando essa verdade, dessa identidade revelada, deixa de ser apenas algo que você ouviu e passa a ser algo que você acredita, passa a ser algo que você crê, passa a ser algo que você abraça, passa a ser algo que você vive. Então, quando nós temos essa identidade revelada, nós precisamos ter convicção firmada dessa identidade no nosso coração. E precisamos caminhar com essa convicção dentro de nós, crendo, abraçando e vivendo essa convicção de quem nós somos em Deus. Porque se não temos essa convicção firmada, se não temos essa convicção firmada de qual é a nossa verdadeira identidade, qualquer aflição, qualquer deserto vai nos desmontar. E quem não sabe quem é em Deus vai desistir no primeiro deserto. Então nós precisamos de crer nessa identidade. E essa identidade, ela precisa estar convicta dentro de nós. O deserto, ele não vai testar se a gente ouviu a verdade. Ele vai nos tentar se a gente está convencido dessa verdade. E quando a nossa identidade não está firmada, a aflição, ela vai gerar dúvidas.
A prova, ela vai gerar confusão na nossa mente. E o deserto, quando ele chegar, ele vai nos fazer desistir. Mas quando a nossa identidade ela está firmada em Deus, quando a gente crê, a luta ela não vai mudar quem a gente é. A tentação ela não vai poder nos redefinir. E o deserto ele não vai conseguir nos quebrar, mas ele vai nos amadurecer. Jesus ele ouviu: este é o meu filho amado. No deserto ele escutou: se tu és filho de Deus. Jesus ele não discutiu sobre identidade. Ele respondeu com convicção, baseado na palavra. Jesus ele tinha convicção firmada de quem ele era em Deus. A convicção de Jesus era firmada. Ele sabia quem ele era verdadeiramente em Deus. Então o que vai nos sustentar no deserto não é a revelação que a gente recebe, mas é a convicção que a gente carrega dentro de nós. Não é apenas uma palavra que você recebe de chegar somente e falar: você é filho de Deus. Se você ouve isso e não acredita nisso, você não tem uma convicção firmada. Então não é sobre somente ouvir, é sobre crer nessa palavra que você recebe. Você é filho. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter essa convicção firmada de quem nós somos em Deus. O que você sabe sobre você em Deus? O que Deus tem revelado sobre quem você é nele? Tem ficado somente aqui na sua cabeça? Ou você tem guardado dentro do seu coração? Essa convicção ela tem ficado somente no ouvido e saindo no outro? Ou você tem realmente pegado essa convicção, essa verdade, colocado dentro de você e tem vivenciado essa verdade na sua vida? A identidade, ela vem antes da aflição. Mas a gente precisa ter essa convicção. A gente precisa crer nessa verdade de quem nós somos, para que a gente possa passar pelos desertos da vida. O ouro, ele não é provado no frio. Ele só revela a sua pureza no fogo. O ouro só tem a sua pureza revelada no fogo. Mas o fogo, ele não cria o ouro. Ele apenas revela o que está ali. E o deserto, ele não vai criar fé. O deserto, ele vai revelar a fé que carregamos. Então a gente precisa crer. A gente precisa ter essa convicção firmada de quem nós somos em Deus. 1 Pedro 1,7 nos fala: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é sobre que o deserto, ele não é abandono. O deserto, ele é escola, ele é cuidado. E eis que vieram anjos e os serviram. A palavra nos fala. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, ele não deixou Jesus sozinho lá dentro. O texto não diz que Deus saiu de cena. Ele diz que ele permaneceu presente, mesmo em silêncio. O deserto, ele não é a ausência de Deus. Ele é uma forma de Deus agir. E Jesus, ele estava ali com fome. Jesus estava ali sozinho, mas Jesus não estava desamparado. 40 dias na Bíblia indicam tempo de prova, tempo de preparação, tempo de transição.
Antes de grandes movimentos de Deus na nossa vida, há períodos de preparação. Deserto, ele é preparação. E Jesus, ele foi conduzido para o deserto para que ele pudesse ser formado. Jesus ali no deserto, ele aprende a depender da palavra, nem só de pão. Jesus, ele aprende a discernir vozes. Está escrito. Jesus, ele aprende a obedecer sem atalhos. Não tentarás o Senhor. Então, o deserto, ele é um lugar onde Deus, ele reforma, onde Deus ajusta e onde Deus molda áreas que não seriam tratadas em um ambiente de conforto. E se hoje você está passando por um período de deserto, é porque existe algo na sua vida que precisa ser aprendido. Talvez alguma área da sua vida está precisando ser tratada através desse deserto, através dessa aflição. Não é porque Deus se afastou. Deus não se afastou. É porque Ele se aproximou dessa área que precisa ser tratada na sua vida. E existem áreas que Deus, ele não trabalha em ambientes fáceis. Existem áreas nas nossas vidas que Deus não vai trabalhar em ambientes confortáveis, em ambientes fáceis. Orgulho, dependência emocional, autossuficiência, fé superficial, identidade frágil, medos ocultos. Deus não vai trabalhar essas áreas em ambientes fáceis, em ambientes confortáveis. Se hoje você está passando por isso, se hoje você está vivendo algum tipo de aflição, algum deserto, creia que é Deus revelando o que precisa ser forjado em você. E é no deserto, mesmo no silêncio do deserto, a gente precisa crer que Deus continua trabalhando, que Deus continua ensinando, que Deus, Ele está nos forjando em nosso caráter, forjando em nós a nossa identidade. E no deserto, Ele está fortalecendo as nossas convicções. Deus, Ele não desperdiça desertos. Ele permite, porque é algo que você precisa aprender antes de avançar para o próximo nível. Se hoje você está vivendo um deserto, se hoje você está vivendo uma aflição, Deus está permitindo para que você possa aprender antes de dar o próximo passo de fé. O deserto, ele não é onde Deus te abandona, mas ele é onde Deus vai forjar o seu caráter para o próximo nível. Então não rejeite o seu deserto. Não rejeite. Porque quando a gente rejeita os processos, quando a gente rejeita esses desertos, a gente só vai prolongar mais. Então que a gente saiba passar por esses processos no deserto. E que a gente possa deixar Deus tratar em nós. Porque esse deserto, ele vai ser um treinamento para a gente avançar, para a gente dar um próximo passo. Que a gente possa deixar Deus tratar aquilo que precisa ser tratado no nosso coração, para que a gente possa ir para esse próximo nível em Deus. Uma pessoa que acaba de ser aprovada num concurso, ela vai receber a aprovação, mas antes dela assumir, ela vai precisar de um treinamento. E o treinamento, ele não vai tirar o cargo dessa pessoa, mas ele vai preparar a pessoa para que ela possa exercer esse cargo. Então no deserto, ele não vai tirar o chamado de você. O deserto, ele não vai tirar o seu chamado. O deserto, ele vai te preparar para que você possa viver o seu chamado. Ninguém entra numa academia esperando dor, mas a academia, ela gera dor. Principalmente quem começa uma academia, no outro dia está tudo doendo o corpo,
parecendo que passou um caminhão em cima da gente, não é verdade? Mas a gente não entra ali numa academia esperando dor. Mas o nosso músculo só cresce se a gente tensionar ele. Então a dor, ela não é um sinal de uma lesão. A dor, ela é o sinal de fortalecimento. E o deserto, ele vai tensionar a nossa fé, mas vai fortalecer o nosso espírito. Salmo 119, 71 nos fala: foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. O deserto, ele dói, mas o deserto ensina. E o que Deus ensina no deserto, ele vai sustentar a gente por uma vida inteira. Muitas vezes a gente quer uma saída rápida. Quando a gente está vivendo um deserto, quando a gente está vivendo um momento de dor, um momento de aflição, a gente quer logo uma saída rápida. Mas Deus, ele está mais interessado em nos tornar firmes e fortes no deserto do que apenas tirar a nossa dor. Então, a gente precisa entender a passar pelos processos de Deus. Porque muitas vezes não vai ser rápido. Mesmo que a gente queira uma saída rápida, Deus, ele está mais interessado em nos preparar, em nos fortalecer, em nos tornar firmes e fortes nesse processo. A rocha, ela não se move. E é isso que Deus quer construir dentro de nós. Pessoas fortes, firmes. Então o deserto, ele vai nos preparar. O deserto, ele vai nos treinar. O deserto, ele vem para nos fazer pessoas firmes. E a gente precisa crer que em cada processo do deserto, Deus está conosco. No mundo tereis aflições, mas eu estarei com vocês. A terceira verdade que eu quero compartilhar é que a palavra sustenta quem atravessa o deserto. Jesus, ele vence todas as tentações dizendo: está escrito. Não foi apenas emoção, não foi apenas um argumento humano, não foi apenas ali na emoção. Isso foi palavra. Isso foi palavra. O deserto, ele não é vencido com sentimentos, mas o deserto, ele é vencido com uma convicção espiritual. O deserto, ele é vencido com verdade bíblica. As tentações, elas atacaram em 3 áreas. Primeira, necessidade física. Transforma pedras em pão. Satanás, ele tentou Jesus para que ele suprisse uma necessidade legítima fora da vontade de Deus. E Jesus, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. O deserto, ele ensina que nem tudo que é necessidade a gente pode resolver fora da palavra de Deus. Nem tudo aquilo que é necessidade podemos resolver fora da palavra de Deus. A segunda, identidade e fama. Lança-te abaixo. Satanás tentou Jesus a provar quem ele é, buscando visibilidade e aprovação. Mas Jesus respondeu: não tentarás o Senhor, seu Deus. Quem sabe quem é em Deus não precisa se provar para ninguém. Quem conhece a palavra de Deus não precisa se provar para ninguém. E terceiro, poder e atalho. Tudo isso te darei. Satanás oferece destino sem processo. Ele oferece promessa sem cruz. Ele oferece glória sem obediência. E Jesus respondeu: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A palavra, ela nos impede de trocar propósito por atalho. Quem tem palavra como fundamento não se perde no deserto.
O deserto, ele revela se você resolve as suas necessidades por palavra ou se você resolve as suas necessidades fora dela. Ele revela se você sabe quem você é verdadeiramente em Deus ou se você ainda tem uma necessidade de se provar para o mundo. O deserto, ele revela se você está disposto a permanecer no propósito ou se você está doidinho para negociar por atalhos, por caminhos mais fáceis. Quem não está firmado na palavra tenta resolver a necessidade do jeito errado. Quem não está firmado na palavra tenta provar a identidade do jeito errado. Quem não está firmado na palavra tenta alcançar o propósito do jeito errado. Ei, o problema não é o deserto. O problema é quando a palavra deixa de ser a sua referência. O problema é quando a palavra deixa de ser o nosso fundamento, a nossa base. Quem não se alimenta da palavra, quem deixa a palavra de lado, quem faz da palavra, só deixa ela fechada e não se alimenta dela, está indo para o caminho errado. Não resiste à pressão, se enfraquece diante dos desertos, se enfraquece diante das aflições. Você tem se alimentado da palavra? Você tem a palavra como seu fundamento? A palavra, ela tem sido a referência para a sua vida, para a sua caminhada? Quando a palavra não é mais o nosso fundamento, quando a palavra deixa de governar, a necessidade, ela começa a mandar. A aprovação, ela começa a nos confundir. E o atalho, ele começa a nos seduzir. Então a gente precisa deixar a palavra governar a nossa vida. Porque a palavra, ela vence desertos. Salmos 119, 105 nos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem vive da palavra não morre no deserto. Quem tem a palavra como fundamento, como referência, não morre no deserto. Talvez você esteja começando algo novo. Talvez você esteja começando hoje a sua caminhada, obedecendo a Deus, dando passos de fé. Talvez você está hoje começando a ter uma clareza da sua identidade, mas está passando por aflições, por desertos, por desafios. E Jesus, ele quer nos ensinar que a aflição, ela não invalida o plano que ele tem para nós. O deserto, ele não cancela a promessa que ele tem para nós. E que a sua palavra, ela vai nos sustentar até o fim. Jesus, ele não saiu do deserto derrotado. Ele saiu preparado e alinhado na palavra. E a quarta verdade que eu quero compartilhar é que o deserto é o começo. Mateus 4,17 nos fala: desde então Jesus começou a pregar. Jesus, ele foi afirmado no batismo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele foi provado por 40 dias. Ele venceu através da palavra e ele saiu preparado para o seu ministério. O deserto, ele não foi o fim. O deserto, ele foi o começo. O ministério de Jesus, ele não começou no Jordão, mas ele começou depois do deserto. O deserto, ele não foi o fim da história. O deserto, ele foi o início de um propósito. O deserto, ele fazia parte do plano. E aqui a gente vê identidade
antes da aflição. Jesus, ele entrou no deserto sabendo verdadeiramente quem ele era, filho amado. A palavra como sustentação, como rocha. Jesus, ele venceu porque ele permaneceu na palavra. Jesus, ele permaneceu no que estava escrito. E deserto como o início do seu propósito. O deserto, ele confirmou a identidade. O deserto, ele gerou uma maturidade. E o deserto, ele firmou uma convicção. O deserto, ele fazia parte do plano porque ele forma caráter. O deserto, ele aprofunda a nossa identidade. O deserto, ele nos prepara para o propósito. Então, se hoje você está vivendo um deserto, se hoje você está passando por uma aflição, seja um deserto visível ou um deserto, interno, eu não sei, mas seja o que for que você esteja vivendo hoje, um cansaço, um silêncio de Deus, talvez você tenha buscado respostas, mas o silêncio, ele está pairando na sua vida. Talvez hoje você esteja aqui, mas esteja vivendo aí no seu íntimo uma crise de identidade. Você tem ouvido que você é filho, mas você não tem conseguido acreditar que você é realmente filho, porque às vezes o inimigo está tentando jogar novamente o seu passado diante de você. Talvez você esteja vivendo uma pressão muito grande em alguma área da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma luta, tenha começado algo novo, um sonho que está ardendo no seu coração, mas você começou esse sonho e logo já veio uma luta diante do seu caminho. Talvez você esteja vivendo hoje um problema de saúde. Talvez o seu deserto seja um problema de saúde que você esteja passando. Talvez uma depressão, talvez uma síndrome de pânico ou uma ansiedade. Talvez o seu deserto seja um luto que você está vivendo. Mas o Espírito Santo, ele está te dizendo nesta noite que esse deserto não é o fim. Esse deserto, ele faz parte do plano. Esse deserto, ele não define quem você é, porque quem define quem você é Deus, é o nosso Pai. Esse deserto, ele é o início para que você possa aprender aquilo que Ele tem te chamado para ser. O Espírito Santo, ele quer te convidar nesta noite para que você possa alinhar a sua identidade em Deus. O Espírito Santo, ele quer que você possa ter convicção dessa identidade. Ele quer que você tenha uma convicção firmada dentro do seu coração de quem você é verdadeiramente em Deus. O Espírito Santo, ele quer te convidar a se alimentar todos os dias da palavra e a ser guiado por essa palavra. O Espírito, ele quer te convidar a deixar ser moldado e forjado, para que você possa amadurecer, para que você possa entender o motivo desse deserto, para que você possa entender nessa terra seca o que Deus quer revelar em você e na sua vida. Então, aprenda a viver esse processo. Pare de murmurar e volte a confiar. Passe por esse processo sem murmuração, mas perguntando a Deus: Deus, o que você quer revelar em mim? O que existe em mim que eu preciso ser forjado? O que existe em mim, Deus, que eu preciso aprender mais? O que existe aqui em mim, Deus, que precisa ser revelado, para que eu viva e entenda o que o Senhor tem para mim? Se hoje você está no deserto, não desista, mas aprenda. Não negocie o seu deserto, mas permaneça. Não se perca nesse deserto, mas se firme na palavra de Deus. Pare de pedir para Deus te tirar desse deserto e comece a pedir para que Deus te ensine nesse deserto. E se você não sabe quem você é em Deus, o deserto, ele vai te confundir. Se você não aceita ser tratado dentro desse deserto,
esse deserto vai te endurecer. Nós precisamos ser tratados e aceitar ser tratados em cada deserto, em cada aflição. Se você não se apega na palavra de Deus, o deserto ele vai te vencer. E se você está achando que o deserto é o seu fim, você não vai viver o propósito. A gente precisa crer que o deserto e a aflição faz parte do plano, para que a gente entenda qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quem atravessa o deserto convicto da sua identidade? Quem atravessa o deserto disposto a aprender dentro desse deserto? Quem atravessa o deserto convicto da palavra do Senhor, ele sai pronto para viver o propósito de Deus. Então a gente precisa de identidade, a gente precisa desse aprendizado, e a gente precisa da palavra do Senhor para que a gente comece a viver o nosso propósito. Então, que você possa alinhar a sua identidade, que você possa aceitar o seu processo, e que você possa aceitar essa forja, e que você se firme cada dia mais na palavra de Deus, porque há momentos em que é somente o silêncio que vai conseguir firmar a nossa identidade e nos mostrar quem somos em Deus. Existem momentos que vai ser somente no vale que a gente vai aprender quem nós somos verdadeiramente em Deus. Então, que você possa crer que o deserto ele não é para o fim, que ele faz parte do plano e que ele não pode parar, porque quando o deserto ele faz parte do plano, ele não vai nos parar. Ele vai nos preparar, ele vai nos capacitar, ele vai nos direcionar, ele vai nos tratar e ele vai nos fazer sair como rochas firmes para viver o propósito que o Senhor tem para nós. Então que a gente possa ser preparado nesse deserto, que a gente possa ser preparados em cada aflição, e que a gente possa entender qual que é o chamado de Deus para nós. Que a gente possa ter um entendimento do porquê que a gente está vivendo isso, que não é à toa, mas que é uma preparação para entendermos o que Deus deseja de nós. Porque o plano de Deus ele é muito melhor do que o nosso. E para a gente fechar e para firmar essas 4 verdades no coração de cada um de vocês, eu quero trazer uma história de uma travessia de um vale. Havia um povo que ele precisava atravessar um vale muito grande, e era uma travessia muito grande, muito demorada, e um guia reuniu esse povo e entregou para cada um uma pequena plaquinha, e nessa plaquinha tinha o nome de cada pessoa gravada nessa plaquinha. E esse guia ele disse: vocês vão atravessar este vale para vocês descobrirem quem vocês são. Mas vocês vão atravessar não é para descobrirem quem vocês são, porque vocês já sabem, mas vocês precisam atravessar. E algumas pessoas ali, elas começaram a olhar para esse vale. Era um vale seco, era um vale quente, era um vale que tinha muitas pedras que cortavam os pés. E essas pessoas começaram a se questionar: se eu sou filho, por que eu preciso atravessar? Se eu sou filho, eu não preciso atravessar. E ficou esse questionamento. E o guia ele falou: o vale ele não define vocês. E o nome de vocês já foi dito. Esse vale não vai definir, mas vocês precisam passar. E aqui a gente entende que o deserto, né, ele revela a identidade. Ele não revela a identidade. O deserto ele revela se a gente vai crer nela quando tudo ao redor tentar nos convencer do contrário. Então, quando tudo quiser nos convencer ao contrário daquilo que a gente acredita, daquela identidade que está firmada, a gente precisa continuar crendo na nossa verdadeira identidade. E no meio desse vale, essas pessoas elas continuaram andando, e ali não havia sombra,
ali não tinha conforto, mas havia muito aprendizado durante essa travessia. Pedras que ensinavam a caminhar com cuidado, um calor que ensinava cada um a administrar a água durante o percurso, um silêncio que ensinava a ouvir a voz do guia. E ali alguém reclamou: se ele estivesse conosco, esse caminho seria mais fácil. E o que o guia respondeu para essa pessoa: se eu estivesse ausente, vocês não aprenderiam a andar. A ausência de conforto, ela não é a ausência de Deus. O deserto, ele não é castigo, ele é aprendizado. Então, durante a travessia, existem aprendizados em cada lugarzinho que a gente passa, em cada processo. E o povo recebeu também, além do nome, um simples e pequeno mapa. E esse mapa tinha poucas palavras: não volte, não caminhe sozinho e confie quando você não entender. E algumas pessoas acharam que esse mapa era simples demais. Outras pessoas acharam que esse mapa era muito repetitivo. Mas as pessoas que ignoraram esse mapa, elas se perderam durante a travessia. Mas quem leu o mapa todos os dias conseguiu atravessar. No deserto, Deus ele não vai nos dar explicações longas, mas Ele nos dá a palavra. E a palavra, ela é o suficiente para que a gente dê um passo de cada vez. Não é a emoção que vai nos sustentar, mas é a palavra. Então a palavra, ela nos ensina um passo de cada vez. E aqueles que conseguiram atravessar o vale, eles perceberam, quando eles chegaram dessa travessia, que os pés deles estavam mais firmes, que o olhar deles estava mais atentos, e que o coração deles estavam mais sensíveis para a voz do guia. Eles não chegaram iguais, eles chegaram preparados. O guia então disse: se vocês não tivessem passado pelo vale, não suportariam a terra. O deserto, ele não é o fim da promessa, ele é o começo da capacidade de viver o propósito sem que a gente se perca nele. O deserto, ele não vai mudar quem a gente é, mas ele vai nos ensinar a viver aquilo que Deus já disse que somos. Então, se hoje você está vivendo um vale, se hoje você está vivendo um deserto, se hoje você está vivendo uma aflição, se hoje você está como esse povo dessa travessia, achando que Deus se esqueceu de você, achando que isso é o seu fim, o Espírito Santo está te dizendo: o seu nome continua o mesmo. A palavra ainda é o seu sustento. O propósito, ele continua ainda na sua frente. A identidade antes da aflição. A aflição como uma escola. A palavra como uma arma, como um sustento. O deserto como uma porta de entrada para o nosso propósito. E que a gente possa acreditar nisso, e que cada dia mais a gente possa ter convicção de quem nós somos em Deus. Mesmo diante dos processos, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desertos, que a gente nunca perca essa convicção de quem nós somos em Deus. Que nós nunca abandonemos a palavra dele, que a palavra dele ande conosco todos os dias, e que a gente aceite ser tratado, que a gente aceite ser treinado em cada deserto, para que a gente possa sair com essa quarta verdade, de que o deserto ele não é o fim, mas ele é o começo, para a gente viver o propósito que Deus tem para nós. E existe uma canção que diz: você me leva ao deserto para falar de amor. E é exatamente isso. Muitas vezes Deus vai nos levar ao deserto para falar de amor conosco, para tratar conosco, para nos falar que Ele está conosco. E Deus ele quer ministrar isso em nós, de que o deserto é para falar de amor, é para falar conosco que Ele está conosco em cada deserto.
É para nos preparar para o propósito, porque muitas vezes a gente é fraco demais. Então a gente precisa mesmo dessa forja para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente se firme mesmo em Deus. Para que não seja nós, mas para que seja Ele. Para que a gente deixe toda a vaidade, todo orgulho, para que a gente seja quebrado mesmo diante desse deserto. Todo esse orgulho, vaidade, caia por terra nesse deserto, para que a gente saia reavivado. E reavivado da palavra. E com o entendimento claro de quem nós somos em Deus, com o entendimento claro daquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente precisa deixar Ele tratar no nosso coração, porque só quando a gente é tratado, a gente tem essa revelação daquilo que Ele tem para nós. Enquanto a gente não for tratado, enquanto a gente não permitir viver o processo, a gente não vai entender por que a gente está aqui. Não estamos aqui à toa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então viva o seu processo no deserto para aprender e para sair forte como uma rocha, para fazer a diferença lá fora, para viver mesmo o que Deus tem colocado no seu coração. Ei, é tempo da gente largar essa vaidade, esse orgulho e viver aquilo que Deus está nos chamando. Não vamos passar essa vida em vão. A vida está passando rápido demais. Então deixe Deus forjar você para que você viva o que Ele quer. Deixe Deus tratar no seu coração nesta noite, para que você viva aquilo que é dele para você. Porque muitas vezes também a gente está aí no deserto, e esse deserto não está acabando porque a gente não está permitindo Deus trabalhar em nós. A gente é tão orgulhoso e tão cheio de vaidade, tão cheio de si mesmo, que a gente não permite Deus trabalhar. Deus, Ele está te quebrando, mas você continua ali cheio de ego. Deus está te mostrando onde precisa ser trabalhado, mas você continua cheio de ego. Porque você acha que você é o melhoral, que você é o maioral, que você pode todas as coisas, e não podemos. Deus quer trabalhar em nós, então se permita. Permita o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração nesta noite. Essa identidade que está aí só por ouvir, ela não pode ser só por ouvir, ela tem que estar firmada no seu coração. Essa identidade de filha, ela precisa estar firmada no seu coração, ela não pode entrar aqui e sair aqui. A gente precisa ter isso firmado em nós, de que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós temos um chamado, nós temos um propósito. Jesus passou pelo deserto. Quem somos nós para não passar? Então aceite o seu processo, aceite o seu deserto, porque Deus quer te ensinar. Mas se você não quebrar esse ego, se você não quebrar esse orgulho, essa vaidade, se você não quebrar esse achismo de achar que você é melhor do que todo mundo, Ele não vai tratar em você e esse deserto nunca vai acabar. Então permita Deus trabalhar dentro do seu coração. Permita Deus firmar essa identidade em você. Permita Deus quebrar esse ego, essa vaidade, esse orgulho. E deixa Ele crescer cada vez mais. Deixa a palavra dEle falar cada vez mais dentro do seu coração. Deixa Deus florescer no seu deserto. E saia convicto de quem você é. E eu quero orar com você nessa noite. Amém? Que a gente possa colocar a mão no nosso coração e que a gente possa pedir para que o Espírito Santo fale conosco e nos transforme cada dia mais. Amém? Papai amado, Papai querido, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti nesta noite, Pai. Que o Senhor quebre todo orgulho, toda vaidade. Que o Senhor quebre, Pai, toda barreira que está nos afastando de Ti. E que o Senhor venha nos ensinar, Pai, que esse deserto ele não é o fim, mas ele é um treinamento. Ele é um processo para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor venha mesmo, Pai, fazer com que a gente saia transformados e convictos de quem somos em Ti. Revele, Pai, a identidade de quem somos em Ti. Trabalhe em nós nesta noite, Pai, para que nós possamos entender o Seu chamado.
para que a gente possa, Pai, viver o propósito que o Senhor tenha para nós, para que a gente possa suportar cada processo para vivermos o chamado. Que saibamos, Deus, que o Senhor está conosco em cada vale, e que a gente nunca deixe de crer que a palavra do Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é a nossa fortaleza, e que somente em Ti sairemos fortes deste deserto, que somente em Ti sairemos cheios da Tua presença para viver o Teu propósito. Revele o Teu propósito, nos quebre se for preciso, Pai, mas que saiamos para viver a Tua vontade, porque é este o desejo do nosso coração nesta noite. E nós Te pedimos, Pai, fale conosco, viva em nós, floresça em nós, e nos faça pessoas que levam a Tua verdade, pessoas que vivem o Teu chamado, pessoas que vivem o Teu propósito, pessoas, Papai, cheias do Senhor. Em nome de Jesus Te pedimos, Pai, e estamos aqui para Te glorificar, Te dar graça e nos render diante do Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade em nós.